Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 21 de julho, o evangelho que nós vamos meditar se encontra em Mateus capítulo 13, versículos do 1 ao 9, que diz assim: Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus hoje no Evangelho nos conta a parábola do semeador. Tão conhecida a parábola do semeador. O semeador que sai a semear e as sementes vão caindo em diversos tipos de terreno. Em diversos tipos de terreno. O que é esta semente? E o que são esses terrenos? A semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus que é semeada. Mas e o terreno? A terra, o que significa? A terra aonde é semeada a semente da palavra de Deus é a nossa vida. É o nosso coração. Agora, interessante que, como eu dizia, há alguns tipos de terrenos ou de terra. Aqui vai falar, o Evangelho vai falar que, primeiro, algumas sementes caíram à beira do caminho. Depois, outras sementes caíram em terreno pedregoso, terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra. Outras sementes que caíram no meio dos espinhos. Outras sementes, então, caíram em terra boa. Então veja, por fim caiu em terra boa. Numa terra em que a semente pudesse germinar, brotar e dar frutos, crescer e dar frutos. Agora, a outra terra era cheia de pedras e a outra cheia de espinhos. A grande pergunta para nós que fica é a seguinte: que tipo de terra é o meu coração? Que tipo de terreno é o meu coração? Porque a semente é lançada. A semente é lançada e ela busca produzir o seu efeito. É muito interessante porque mesmo as sementes que caíram em meio às pedras, diz aqui o Evangelho, as sementes logo brotaram. As sementes ainda brotaram. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinha raiz. E por que não tinham raiz? Porque o Evangelho vai dizer, porque não havia muita terra naquele terreno. Era cheio de pedras que sufocaram a semente da palavra. A mesma coisa aconteceu com os espinhos. Olhemos para dentro de nós hoje e procuremos perceber. Será que não existe dentro do nosso coração algo que esteja sufocando a semente da palavra de Deus? Se pergunte. O que na minha vida
pode estar sufocando a semente da palavra de Deus? O quê? Vá para diante de Deus, faça um exame de consciência. Peça o Espírito Santo para iluminar sua mente, o seu coração. A semente está sendo lançada, mas não basta. A terra precisa ser boa. A terra precisa ser boa. O seu coração já é uma terra boa? Ou está cheio de espinhos? Ou cheio de pedras? O seu coração está limpo? Ou tem coisas que estão ainda sufocando a semente da palavra de Deus? Que nós possamos aproveitar esse evangelho para meditarmos, levarmos para a nossa oração pessoal, fazermos um exame de consciência, uma meditação, uma reflexão sobre a nossa vida. Porque a palavra de Deus precisa, meu povo, produzir os frutos na nossa vida. Precisa. Porque o que será de nós se a semente da palavra de Deus não produzir os seus frutos em nós? Não adiantará muita coisa. Não adiantará muita coisa. Que o Espírito Santo trabalhe o nosso interior, trabalhe o nosso coração. E que o Espírito Santo faça da nossa vida, do nosso coração, uma terra boa. Uma terra boa que possa produzir os frutos esperados e desejosos pela palavra de Deus. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.